Os dois primeiros movimentos separatistas da nossa história foram a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates. Então, por duas vezes, ainda no século XVIII, final do século XVIII, brasileiros sonharam em construir a emancipação de suas regiões e morreram, sangraram por isso. Muitos foram presos, exilados e executados, como é o caso de Tiradentes, na Inconfidência Mineira, e dos dois alfaiates, os dois soldados da Conjuração Baiana. Em seguida, nós temos a vinda da família real para o Brasil. Com a chegada de Dom João vai tomando uma série de decisões que vão também auxiliando a construção dessa pavimentação rumo à independência, como a abertura dos portos às nações amigas, como a revogação do alvará de proibição de manufaturas de Dona Maria I, que permite ao povo brasileiro produzir suas manufaturas aqui em território nacional, como uma imprensa que dá liberdade à população brasileira de produzir textos, de publicar textos, ainda sob o crivo da censura. Mas pelo menos agora nós podíamos produzir livros, revistas, jornais no nosso país. A imprensa de Gutenberg, que era proibida no Brasil, passa a ser permitida a partir da chegada da família real. Com a chegada da família real, nós inauguramos o ensino superior no Brasil, que não existia, com uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro, com uma faculdade de medicina em Salvador. Com a chegada da família real, uma série de reformas urbanísticas importantíssimas são feitas no Rio de Janeiro, como um teatro, como uma biblioteca nacional, como um jardim botânico, como uma academia de formação de oficiais do Exército, como o Banco do Brasil, nosso primeiro banco nacional, como uma fábrica de pólvora, como uma casa da moeda, enfim. Estruturas urbanas essas que serão aproveitadas pelo Brasil independente do primeiro reinado, para o Rio de Janeiro gozar dessas estruturas e sim se tornar uma capital imponente dentro de uma perspectiva da América do Sul. Depois nós temos, em 1815, para resolver aquele imbróglio do Congresso de Viena, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Quer dizer, no papel, o Brasil deixa de ser uma colônia. O Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves, porque o nome oficial de Portugal é Portugal e Algarves. Então agora o Brasil não é mais uma colônia, é Reino Unido a Portugal, e sendo assim, Dom João poderia continuar no Rio de Janeiro, porque era a vontade dele, da família real, de não voltar para Lisboa. Porque se apaixonou pelo Rio de Janeiro, pelo povo brasileiro, pelo crime brasileiro, porque ele e a corte tinham negócios que foram construídos, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, com fazendas, com lojas, que davam muito dinheiro a essa nobreza e à família real, porque movimentos de emancipação da América Espanhola estavam a acontecer ao nosso redor, e Dom João queria ficar no Brasil para impedir que isso viesse a acontecer em território brasileiro, porque estando ele presente no Brasil, com as rédeas curtas e mãos de ferro, seria mais difícil do povo brasileiro pleitear uma independência. Isso lá, gente, em 1815. Em 17, devido ao aumento dos impostos que vinham acontecendo desde a chegada da família real, devido à seca de 1816, devido ao exemplo das independências que estavam acontecendo ao nosso redor, explode a insurreição pernambucana, formada por várias camadas sociais que pleiteavam separar Pernambuco, fundar um país republicano, com divisão de 3 poderes, com aumento de soldo para os soldados, garantia de liberdade de expressão. E mais uma vez, a mão forte da autoridade metropolitana vai a esse movimento separatista e esmaga esse movimento separatista, acabando com a insurreição pernambucana. A bandeira de Pernambuco, quem aqui é de Pernambuco, foi criada por esses insurretos. Foram eles que desenharam lá o arco-íris, com a estrela solitária acima, com a cruz. Isso é a bandeira da insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana que teve a participação, sabe de quem? Do Cipriano Barata. Lembra do médico das multidões que eu citei para vocês, da Conjuração Baiana? Ele participou da insurreição pernambucana e foi preso por isso. Pela segunda vez, né? Barata que ao longo da sua história sofreu algumas prisões. Agora eu vou para 1820. E essa parte aqui me é muito importante. Eu vou para a quinta Revolução Burguesa, que nós estudamos aqui no curso. A Revolução do Porto, ela acontece em Portugal. Tem esse nome porque ela se inicia na cidade do Porto. Tudo bem, cidade do Porto? Tem um time de futebol português famoso. Começa na cidade do Porto, mas depois se espalha pelo país como um todo, ganhando o campo e as cidades. Coimbra, Lisboa, o movimento é fulgurante no ano de 1820. Ele se espalha com rapidez junto à população. Ora, se é uma revolução burguesa, portanto, a Revolução do Porto é liderado pela burguesia. Vai ter participação popular? Vai ter participação das camadas médias? Vai.
mas é liderado fundamentalmente pela burguesia, pelos empresários portugueses. E o que os revolucionários do Porto desejavam quando startaram o movimento na cidade do Porto e foi espalhando esse movimento pelo país? Primeiro, a expulsão das tropas inglesas de Portugal. Como assim, professor? Lembra que a Inglaterra foi a principal responsável por expulsar as tropas francesas napoleônicas do território português? Quer dizer, o principal país responsável pela libertação dos portugueses do domínio francês foram os ingleses? Quando os franceses são definitivamente expulsos de Portugal e logo em seguida Napoleão é derrotado definitivamente, os ingleses não arredam pé. Não estou dizendo que todas as tropas inglesas ficaram em Portugal, mas uma parte das tropas inglesas ficaram em Portugal para garantir os seus interesses diplomáticos e comerciais, para coagir de fato Dom João. Para você ter uma ideia, Dom João foi forçado a aceitar que um general inglês tomasse as decisões cotidianas de Portugal, fosse o gestor político de Portugal na sua ausência, enquanto ele estava no Brasil. Esse general só responderia à autoridade de Dom João. Quer dizer, medidas tomadas por esse general no cotidiano administrativo político de Portugal poderiam ser revogadas por Dom João do outro lado do oceano. Quer dizer, por mais que os portugueses tenham uma ligação histórica profunda com os ingleses, ligação histórica no sentido da Inglaterra ter ajudado, por exemplo, Portugal na restauração portuguesa, a se libertar da União Ibérica, né, do endividamento de Portugal com a Inglaterra, do Tratado de Methuen entre Portugal e Inglaterra, da relação comercial entre os dois países, que era uma relação muito forte, muito consolidada, que agradava aos dois lados. Por mais que Portugal tivesse sido libertado de fato pelo protagonismo do exército inglês, ora, era demais. Napoleão foi vencido definitivamente e preso na ilha de Santa Helena em 1815. Eu estou em 1820. Fazia 5 anos que os ingleses estavam estacionados com tropas e gerindo Portugal. Então, há um sentimento nacionalista da Revolução do Porto, de retirar os ingleses do país. Por mais simpáticos que os portugueses sejam à Inglaterra como um todo, eles não aceitavam mais a presença militar dos ingleses. Esse é o primeiro objetivo da Revolução do Porto, tirar os ingleses. Segundo objetivo da Revolução do Porto, gente, é o objetivo maior das revoluções burguesas a nível político. E qual é o objetivo maior de uma revolução burguesa a nível político? Alavancar a burguesia ao controle do poder. Porque qual é a camada social que fazia a gestão das estruturas políticas no antigo regime? Pensa, a nobreza. Concorda? A burguesia, ao começar a defender o ideário iluminista e a utilizá-lo como pano de fundo teórico para alavancar suas revoluções e contagiar as multidões a levantarem armas contra a nobreza e contra o absolutismo, desejavam, no fundo, chegarem ao poder. A burguesia construir regimes democráticos em que ela pudesse participar, melhor ainda, controlar esses regimes. Não é diferente em Portugal. Então, o que a burguesia portuguesa quer? Que é abolir a monarquia absolutista, derrubar a monarquia absolutista, mas manter a monarquia. Ele não é um movimento republicano. Eles queriam manter a monarquia, mas uma monarquia agora constitucional. E você lembra o que é uma monarquia constitucional? Nós já discutimos a diferença entre monarquia absolutista, constitucional e absolutista. Numa monarquia constitucional, o rei é o governante. Ele governa o país, mas não é ele o legislador. Quem conduz, quem cria as leis é o parlamento, que por sua vez é escolhido pelo povo. E esse é o desejo da burguesia portuguesa, dos revolucionários do Porto. Abolir o absolutismo português e construir uma monarquia constitucional, mantendo Dom João como rei, mas um parlamento formado por essa burguesia. Mas, além de acabar com o absolutismo, além de fundar uma monarquia constitucional, além de expulsar os ingleses do país, eles também desejavam, gente, isso aqui é fundamental, trazer a família real de volta. Isso mexia muito com o orgulho nacional português. Os portugueses, e aí eu digo de uma forma geral, não só a burguesia, muitos viam com um olhar atravessado a situação de Dom João governar o Império Português a partir do Rio de Janeiro, do outro lado do oceano. Isso nunca havia acontecido na história secular de Portugal, desde o século XIV. E os portugueses se ressentiam com essa situação. Isso era um rasgo, uma mancha no orgulho português. Então, a Revolução do Porto
desejava forçar o retorno da família real e de toda a corte portuguesa ao seu devido lugar, que se considerava em Portugal, a Lisboa. E ainda um quinto objetivo, e esse quinto objetivo, ele ficou velado, quer dizer, as lideranças da Revolução do Porto não externaram no primeiro momento esse quinto objetivo, mas é um objetivo importantíssimo da Revolução do Porto, que é recolonizar o Brasil. Por que você acha que essa burguesia portuguesa quer recolonizar o Brasil? Pensa comigo. Se por um lado eu tenho a elite brasileira com vantagens óbvias com a abertura dos portos, com a revogação do alvará de proibição de manufaturas, se isso é economicamente saudável ao povo brasileiro, não é interessante à burguesia portuguesa. Porque a burguesia portuguesa agora já não conseguia entrar com seus produtos como dantes. Até porque existia o Tratado de Comércio e Amizade com a Inglaterra, lembra? Que dava uma taxa alfandegária menor aos ingleses do que aos portugueses. A burguesia portuguesa já não conseguia vender os produtos portugueses ou revendidos de outros países da Europa no Brasil como dantes. A burguesia portuguesa não conseguia ofertar preços competitivos para comprar matéria-prima brasileira para abastecer Portugal. Enfim, com a abertura dos portos, a burguesia de Portugal perdeu a sua galinha dos ovos dourados. E a intenção dessa burguesia é, ao construir essa monarquia constitucional, acabar com a situação de Reino Unido, Brasil e Portugal e rebaixar o Brasil de novo à condição de colônia, nua e crua, fechando os portos brasileiros. Essa era uma intenção que, no primeiro momento, não foi explicitada. Quais são os resultados que essa Revolução do Porto conquista? O que os revolucionários do Porto vão conseguir? Primeiro, negociam com os ingleses, com o parlamento, a saída dos militares. É claro, né, gente? Portugal não vai entrar numa guerra com a Inglaterra, não tinha condições militares nenhuma de vencer a toda poderosa Inglaterra. Então vai negociar, vai pagar. Vai pagar para que o parlamento retire as tropas inglesas e o general, para que Portugal tenha de novo sua independência militar administrativa. Segundo, a Revolução do Porto vai convocar uma eleição para uma Assembleia Nacional Constituinte. Claro, se eu estou abolindo a monarquia absolutista, eu preciso criar uma Constituição. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, que isso aqui é importantíssimo e pode te confundir no dia de prova. Em Portugal, a Assembleia Nacional Constituinte, que vai criar a Constituição para o país e que vai se transformar no Parlamento Português, tem um nome, a gente chama de Cortes Portuguesas. Cortes, é no plural. Cuidado, não se confunda com o singular. Quando eu falo corte no singular, é a corte do rei, né? São os nobres que cercam o monarca ali no palácio, onde qualquer monarquia em qualquer país europeu ou do mundo possui a sua corte. Cortes, no plural. Na estrutura histórica portuguesa, no contexto histórico português, é essa Assembleia Nacional Constituinte que foi convocada em Portugal para criar uma Constituição e, portanto, fundar uma monarquia constitucional. Com voto o quê? Universal ou censitário? Se a burguesia a dirigir a revolução, o voto é universal ou censitário? Obviamente, voto censitário. Muito bem. Além de convocação dessa eleição, líderes da Revolução do Porto vêm ao Brasil. Vêm ao Brasil conversar com quem? Com Dom João, obviamente. Eu imagino que os termos da conversa sejam mais ou menos estes que eu vou aqui explanar para vocês. Vossa Majestade, nós estamos aqui representando a nação de seu país, a nação portuguesa. E viemos aqui com uma série de exigências do povo português a ti, a tua família e a toda a corte. Primeira exigência, de que você e sua família e a corte retornem imediatamente ao seu local devido, à sua pátria, à sua terra natal, a Portugal. Isso é uma exigência inquestionável, inegociável. O povo português precisa de ti e dos seus familiares. Segundo, de que a monarquia é um anúncio do povo português. A monarquia absolutista não existe mais em Portugal. A partir de agora, nós estamos a construir uma monarquia constitucional, democrática, com participação popular, onde Vossa Majestade continuará no trono como nosso rei e governante, mas o parlamento será conduzido por representantes do povo. Mas essa Constituição que nós ainda iremos criar, que ainda está no forno, sendo montada, essa Constituição, você já de agora vai juramentá-la.
aqui nesse momento, frente ao povo brasileiro, na sacada do Palácio, aqui no Rio de Janeiro, frente a nós representantes da nação portuguesa, você e o seu herdeiro, príncipe herdeiro Dom Pedro I, vão juramentar cumprir a Constituição que nós ainda vamos criar nas cortes. Gente, essas são as exigências e anúncios que os representantes da Revolução do Porto fazem a Dom João. E Dom João é obrigado a engolir esse sapo ácido indigesto e de forma envergonhada, vexaminosa, ele e o seu filho Dom Pedro I vão à sacada do Palácio no Rio de Janeiro em frente a uma multidão de brasileiros e a representantes das cortes, e eles juramentam, primeiro Dom João, depois Dom Pedro, que cumpririam a Constituição que os revolucionários do Porto estavam a criar em Portugal para dar fim à monarquia absolutista portuguesa. Em seguida, Dom João faz as malas. Ele, a esposa dele que ele odiava, e ela também a ele, a Carlota Joaquina, o seu filho Dom Miguel, Dona Maria já havia morrido, Dom João já tinha sido entronado, já tinha sido titulado como Dom João VI, a corte portuguesa toda é convocada para ir embora. Mas Dom João toma uma decisão. Ele deixa o filho dele, o herdeiro do trono, Dom Pedro, aqui, como príncipe regente do Brasil, do Reino Unido Brasil-Portugal. Dom Pedro fica aqui como príncipe regente do Brasil. Por quê, galera? Pelo seguinte, Dom João tinha espiões na Revolução do Porto e ele sabia que a real intenção das lideranças era rebaixar o Brasil à condição de colônia. De que isso ficaria claro ao povo brasileiro em algum momento. Na Constituição que as cortes estavam a criar, isso estaria lá no texto constitucional, que o Brasil não seria mais Reino Unido. E quando o povo brasileiro soubesse que a real intenção da Revolução do Porto era rebaixar o Brasil à condição de colônia, obviamente que o povo brasileiro não aceitaria. Por exemplo, a elite brasileira não aceitaria voltar a vender os seus produtos a preços mais baixos, a comprar produtos a preços mais caros, aos produtores brasileiros não produzirem mais as suas manufaturas de forma livre. Então, seria inevitável, quando a notícia chegasse, de que os brasileiros despertariam um movimento de independência. E aí, qual é o cálculo que Dom João faz? Fica você, aqui no Brasil. Porque você tem visibilidade nacional. Dom Pedro veio para cá, gente, no final da infância dele, começo da pré-adolescência. Dom Pedro tinha 20 e poucos anos de idade, tinha passado toda a sua adolescência e começo da fase adulta no Brasil. Era meio português, mas meio brasileiro também. Conhecido no Brasil inteiro, não visualmente, muitos brasileiros nunca tinham visto ele, mas todo mundo sabia quem era Dom Pedro. E para Dom João, Dom Pedro era a figura que poderia ser a cola, o elan nacional para liderar um movimento de independência quando ele inevitavelmente viesse a acontecer. E aí eu vou abrir aspas a Dom João. Meu filho, eu prefiro que o Brasil fique para ti, que o povo brasileiro há de honrar, do que para qualquer outro aventureiro. Vou abrir de novo aspas, a mesma frase. Meu filho, eu prefiro que o Brasil fique para ti, que o povo brasileiro há de honrar, do que para qualquer outro aventureiro. O que ele quis dizer nessa frase, que é uma frase real, tirada de documentos históricos? De que o seguinte, se não fosse Dom Pedro, se Dom Pedro fosse embora com Dom João e não ficasse ninguém que tivesse uma visibilidade nacional, ninguém da família real, nenhuma liderança maior, o que a independência brasileira poderia acabar descambando ou tomando como caminho? O que aconteceu com os nossos vizinhos? E as independências dos nossos vizinhos foram que modelo? Monárquico ou republicano? Republicano. Que o Brasil poderia acabar construindo um caminho de independência republicano, onde um membro da elite de alguma região do Brasil acabasse alçando a presidência, alguma família empoderada em algum dos estados acabasse construindo uma ditadura republicana no nosso país. Portanto, Dom João pensa, já que é inevitável a independência, fica você e lidera essa independência. Porque, tudo bem, você vai construir uma independência frente a mim, frente ao rei de Portugal, que é o seu pai, Dom João, e às cortes, que é o seu povo, mas pelo menos nós mantemos tudo na família Bragança. Portugal sobre a minha gestão monárquica, com poderes limitados por uma Constituição, e você, rei do Brasil, tudo em casa. Essa é a situação. Assim, Dom João convence o filho, Dom Pedro fica, e ele vai embora. Antes, Dom João dá uma passadinha, uma rápida, coisa rápida, ali no Banco do Brasil e tira todo o dinheiro que havia dos correntistas brasileiros depositados. A gente já imagina que maluquice?
todo correntista do BB, que tinha lá seu dinheirinho depositado, Dom João recolheu tudo que estava no Banco do Brasil e foi embora. Quando a população soube que estava acontecendo isso, que estava sendo recolhido dinheiro do Banco do Brasil, muita gente correu para tentar salvar sua conta corrente, mas já era tarde. Dom João levou tudo embora. E vida que segue. Dom João vai embora para Portugal e Dom Pedro fica como príncipe regente do Brasil. Muito bem. Como é que o povo brasileiro recebeu essa notícia toda da Revolução do Porto? Lembre-se, não havia ainda a informação do desejo da recolonização do Brasil. Portanto, o que o Brasil terá o direito de participar? Das cortes. Pensa, não é uma Assembleia Nacional, as cortes não são uma Assembleia Nacional Constituinte para o Reino Unido, Brasil e Portugal? Ora, então quem tem o direito de participar dessa Assembleia Nacional Constituinte? Os brasileiros. Obviamente, os brasileiros. E é isso que vai acontecer. Nós teremos uma eleição a nível nacional. O povo brasileiro comemora. Claro, muitos brasileiros viam com ótimos olhos a ideia de fazer parte de um Brasil unido a Portugal, democrático, numa monarquia constitucional. E eleições em todos os estados brasileiros, de forma censitária, escolhem membros das elites regionais que viajam a Portugal para participar das cortes portuguesas. Sabe quem estava lá? O Cipriano Barata. De novo, já tinha sido libertado, o Cipriano Barata é um dos nossos representantes. Chegam em Lisboa, centro das cortes, né, da Assembleia Nacional Constituinte, capital de Portugal. Primeira coisa que eles percebem, que o número de parlamentares brasileiros era 1/3 dos parlamentares portugueses, desse Reino Unido, Brasil, Portugal. Portanto, obviamente, os interesses dos portugueses, quando a discussão fosse Brasil versus Portugal, seria sempre vencida pelos portugueses. Galera, não bastou muito tempo. Algumas poucas semanas de trabalho da Assembleia e os brasileiros perceberam o que estava acontecendo. Os brasileiros perceberam que os artigos da Constituição que estava a ser criada para Portugal rebaixaria o Brasil à condição de colônia e, obviamente, abriram o verbo. Abriram o verbo e se colocaram contrários ao rebaixamento do Brasil em condição de colônia e foram, obviamente e claramente hostilizados pelos membros da elite portuguesa, pelos parlamentares portugueses. Só que o problema não é isso somente. As hostilidades saíram do campo ali da Assembleia para as ruas de Lisboa. Porque quando acabava um dia de discussão, de votação, e os parlamentares brasileiros iam para os seus hotéis, hospedarias, eles sofriam hostilidades da população lisboense, que os xingava, que jogava comida em cima deles. Teve um parlamentar que levou uma pedrada na cabeça, abriu um corte com vários pontos. Nesse momento, os membros brasileiros das cortes, os parlamentares brasileiros, perceberam que eles não conseguiriam mudar o avanço da onda recolonizadora. Então, de forma unânime, eles resolveram voltar. Não iam continuar naquela armadilha que eles estavam metidos. Voltaram para o Brasil e fizeram o quê? Ao chegarem ao Brasil, anunciaram. Olha, a real intenção das cortes portuguesas é rebaixar o Brasil à condição de colônia. É isso que vai acontecer. Quando a notícia se espalha, quando se espalha a notícia que a real intenção era rebaixar o Brasil à condição de colônia, forma-se no Brasil 3 partidos. 3 partidos são 3 tendências políticas, vamos lá. Primeiro partido, Partido Brasileiro. O que é o Partido Brasileiro? Quem são os membros do Partido Brasileiro? São os membros da elite nacional. Quem são os membros da elite nacional? Principalmente os grandes fazendeiros, porque o Brasil é um país agroexportador. Então, é o fazendeiro de cacau, de tabaco, de algodão, de açúcar, de gado, são os grandes fazendeiros. Claro que haviam também grandes comerciantes brasileiros muito bem resolvidos, altos funcionários públicos, perfeito, mas principalmente grandes fazendeiros. O Partido Brasileiro, ao tomar ciência de que a intenção real da Revolução do Porto era rebaixar o Brasil à condição de colônia, passa a desejar o quê? A independência? Claro, a independência. Mas qual é o modelo de independência que esse Partido Brasileiro deseja? Gente, o modelo de independência que ele deseja é, primeiro, um Brasil monárquico ou republicano? Monárquico. Sabe por que monárquico, pessoal? Monárquico, porque quando Dom João chegou aqui, em 1808, e ficou aqui até 1820/21, portanto aí por 12, 13 anos,
ele colocou nas estruturas de poder junto a ele não só pessoas que vieram de Portugal. Muita gente da elite brasileira veio para o primeiro e segundo escalão do poder monárquico. Já estavam embrenhados na estrutura administrativa monárquica brasileira. O Brasil que tinha essa experiência secular de vivenciar a liderança de uma monarquia. E essa elite vê na monarquia uma maneira de manter os seus privilégios nobiliárquicos, seus privilégios de proeminência no primeiro e segundo escalão do governo, a manutenção da escravidão. Daí eles quererem monarquia. Mais do que isso, essa elite brasileira deseja um país agroexportador ou industrial? Agroexportador. Um país com pequenas e médias propriedades ou latifundiário? Latifundiário. Um país com voto censitário ou voto universal? Voto censitário. Um país com ou sem escravidão? Com escravidão. Percebe? Esse é o projeto de Brasil do Partido Brasileiro. Agora, existe um outro partido, que é o Partido Português. Quem são os membros do Partido Português? Galera, o Partido Português é formado pelos funcionários públicos de Portugal que aqui viviam, que estavam ao redor de Dom Pedro, por oficiais do Exército, por comerciantes portugueses. E agora, muito importante, gente, Dom Pedro, como eu te disse, era meio brasileiro, meio português. Ele tinha amigos portugueses que estavam ali ao seu redor, que eram seus conselheiros, que eram ajudantes de ordem, oficiais do Exército que se prestavam, que se portavam a ele, enfim. E esse partido português deseja o quê para o Brasil, mesmo que a Revolução do Porto quer? Que o Brasil volte a ser a galinha dos ovos dourados de Portugal, que o Brasil seja rebaixado à condição de colônia, para a glória de Portugal. Quem sabe, com isso, Portugal, a médio e longo prazo, poder voltar a ser uma grande potência europeia, tendo o Brasil como alavancador desse processo. Então, o Partido Português quer que o Brasil seja, de novo, uma colônia. E havia ainda os radicais liberais. Olha o nome, radicais liberais. Os radicais liberais são membros da classe média. É o advogado, é o engenheiro, é o arquiteto, é o médico, é o padre, é o jornalista, é o poeta. Esses caras, muitos deles, tiveram acesso ao ensino superior, frequentaram universidades europeias, portanto, leram os livros iluministas, desejam, sonham com um país mais liberal, então falam num Brasil republicano, falam num Brasil com voto universal masculino, falam num Brasil com investimento na industrialização, falam num Brasil com um projeto diferente de independência. É claro que eles também querem independência. Esses brasileiros da classe média não aceitam que o Brasil volte a ser uma colônia, mas tem um projeto distinto do Partido Brasileiro. Um projeto muito mais liberal, radical, liberal, enquanto Brasil independente, do que o Partido Brasileiro desejava. Muito bem, gente. Agora eu vou para o final do ano de 1821. O Dom Pedro recebe, em dezembro de 21, uma exigência para que ele voltasse a Portugal. Uma exigência que vem das cortes portuguesas. E a justificativa das cortes é que Dom Pedro precisava continuar o seu treinamento, os seus estudos, para um dia assumir o lugar do seu pai. De que no Brasil, a família real, as cortes não podiam garantir essa qualidade de treinamento, essa formação qualitativa para que um dia ele herdasse o trono de Dom João. E que, portanto, ele deveria voltar. Dom Pedro fica numa indecisão. Volto ou não volto? Dezembro de 1821. Deixo o Brasil para trás, página virada da minha vida, vou viver com a minha família e esperar um dia a morte do meu pai para assumir o trono dele dentro de uma monarquia constitucional que está sendo criada em Portugal, ou fico aqui nesse país que me criei por tanto tempo e que ele era apaixonado. Nesse momento, o que o Partido Brasileiro passa a fazer? Dom Pedro, pelo amor de Deus, não vai. Nós precisamos de você. Você é a única figura que nós temos aqui que tem aceitação, que tem visibilidade, que tem simpatia nacional, que pode mobilizar a nação numa independência frente a Portugal. Porque eles querem nos recolonizar e nós não aceitaremos isso, e você sabe disso. E você é a figura que o povo brasileiro deseja e espera como nossa liderança pela independência. Já o Partido Português dizia, não, vai embora, esquece o Brasil não lhe pertence, você não é brasileiro, você é português, volte a Portugal, vai viver com a sua família, desde que nós ficamos aqui e vamos garantir que o Brasil volte a ser uma grande colônia fornecedora de matéria-prima e compradora dos nossos produtos.
E aí Dom Pedro fica, né, sendo puxado de um lado para o outro por pessoas que ele gostava dos dois partidos. E ele não consegue tomar uma decisão. Quase um mês de indecisão de Dom Pedro. Passa Natal, passa Ano Novo. Chega em janeiro de 1822. Janeiro de 1822. José Bonifácio de Andrada, líder do Partido Brasileiro, amigo pessoal de Dom Pedro, mais velho, que ajudou a criar ele, de certa forma, na adolescência, lhe sendo conselheiro, organiza um abaixo-assinado no Rio de Janeiro, com quase 10 mil assinaturas. 10 mil assinaturas para uma cidade do Rio de Janeiro é muita gente assinando, porque a maioria da população brasileira era analfabeta. E o abaixo-assinado pediu o quê? Que Dom Pedro ficasse. Que Dom Pedro não fosse embora, que ele não tomasse a decisão de ir embora. E Dom Pedro ficou muito comovido com aquele abaixo-assinado. Tão comovido que no dia 9 de janeiro de 1822, ele anuncia: se é para o bem do povo, estou pronto. Se é para o bem do povo e bem-estar geral da nação, diga ao povo que fico. E esse é o dia do fico, onde ele resolve ficar. Para a comemoração dos cariocas, para as ruas inteiras, comemorando. Dom Pedro não ia embora, o Partido Brasileiro conseguiu. Dom Pedro não vai. Só que o oficial militar do Exército, da Marinha, que veio trazer a ordem para Dom Pedro voltar, estava quase um mês esperando Dom Pedro tomar uma decisão, não aceita a decisão de Dom Pedro. E não, como é que é? Eu estou aqui um mês, quase um mês parado, esperando ele tomar uma decisão, e ele fala que não vai voltar? Vai sim. Vai na marra. O oficial resolve juntar o pelotão que ele havia trazido, que era numeroso, para invadir o Palácio de Dom Pedro e levá-lo na marra para Portugal. Quando Dom Pedro soube que havia uma mobilização de tropas portuguesas ali no Porto, ele vira para a esposa dele, Dona Leopoldina. Eles tinham acabado de ter um filho, primeiro filho de Dom Pedro, o herdeiro dele, um menino, com poucas semanas de vida, que estava adoentado. Leopoldina, vai embora. A guarda palaciana que eu tenho aqui à minha disposição não é o bastante para segurar esse palácio, para segurar um ataque. E eu vou defender o palácio, eu vou defender a minha decisão. Vai embora para a nossa fazenda em Petrópolis. E eu te mando notícias o mais rapidamente que eu puder. E ela leva o menino, vai para Petrópolis, e Dom Pedro começa a organizar essa guarda palaciana. Que ele sabia que não tinha condições de defender o palácio, mas uma cena comove Dom Pedro. Porque quando os cariocas souberam que havia essa intenção de soldados portugueses invadirem o palácio e levarem Dom Pedro à força, os cariocas se compadeceram e puxaram nas suas casas suas peixeiras, suas armas velhas e antigas, e foram à praça, um monte de cariocas armados de forma improvisada, se colocarem à disposição e em proteção ao palácio e a Dom Pedro. Dom Pedro, comovido com aquilo, resolve levar essa multidão e essa guarda palaciana até o porto. Tem um quadro, procura na internet, Dom Pedro no navio do oficial com o dedo em rixe, dizendo aí o seguinte: eu vou ficar no Brasil, avise as cortes e mais. Você nunca mais pise em território brasileiro, porque se você um dia voltar a pisar no território brasileiro, eu lhe colocarei em ferros, você será aprisionado. E assim, o oficial vai embora, com o rabo entre as pernas, sem Dom Pedro, para avisar as cortes que Dom Pedro ficaria, o dia do fico. Dom Pedro volta para casa, nos braços do povo, aplaudindo a decisão dele, a coragem dele, e no dia seguinte ele pega a carruagem, vai para Petrópolis, encontrar com a esposa e o filho. Quando chega em Petrópolis, a esposa está em prantos. A criança tinha passado por uma... Leopoldina e a criança tinham passado por uma viagem dificílima, numa noite chuvosa, esburacada. E a criança não resistiu. Ela já estava adoentada, piorou e morreu. Quando Dom Pedro soube da morte do filho por causa daquela viagem, ele se trancou no quarto, ficou dias em luto, chorando a morte do filho. Depois tomou uma decisão mórbida, mandou empalhar o bebê, colocou numa cápsula de vidro que ele manteve no escritório dele por muito tempo, muitos anos. E alguns historiadores acreditam que esse é o momento que atingiu tão fortemente a emoção de Dom Pedro, o emocional de Dom Pedro, que ele ali sabia que lideraria, que protagonizaria a independência do Brasil. Aí o oficial português chega em Portugal: Dom Pedro não vai voltar não, ele falou que vai ficar, não volta. As cortes ficam furiosas e mandam um decreto para o Brasil, que chega, salvo engano, aqui em abril. O decreto, lembra que a viagem, né? 2 meses para ir, 2 meses para voltar. E aí chega aqui em abril. Chega o decreto em abril dizendo o quê? Que Dom Pedro não era mais príncipe regente do Brasil.
que Dom Pedro era agora apenas regente de Portugal, apenas regente do Rio de Janeiro, e de que os outros estados brasileiros ganhariam governadores que seriam nomeados pelas cortes portuguesas para cá virem. Percebe o que as cortes fizeram? As cortes rebaixaram Dom Pedro não mais a príncipe regente do Brasil, rebaixaram Dom Pedro a regente do estado do Rio de Janeiro, enquanto os outros estados brasileiros teriam governadores nomeados pelas cortes. A intenção das cortes é pulverizar o poder político de Dom Pedro e acabar com essa visibilidade nacional dele. Só que Dom Pedro, ao receber o decreto, rasga o decreto e anuncia ao povo brasileiro: toda e qualquer ordem que chegar das cortes portuguesas ao Brasil só vale no Brasil se tiver o meu cúmplice. Se não tiver o meu cúmplice, não vale para o território brasileiro. Isso foi em abril. No meio do ano, galera, em junho, sabe o que Dom Pedro anuncia ao povo brasileiro? Que em breve convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte para o nosso país. Ora bolas, se Dom Pedro anuncia que em breve convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte para o Brasil, ele no fundo está anunciando o quê? Poderia ser a data da nossa independência, mas não foi essa data escolhida, você sabe. Porque depois disso, quando as cortes tomaram ciência do cúmplice e de que Dom Pedro havia anunciado que em breve convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte, as cortes mandam mais uma ordem para o Brasil. Uma ordem que, na visão das cortes, seria definitiva para o nosso país. Gente, a ordem chega em setembro, no Rio de Janeiro. Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro. Dom Pedro estava em Santos, visitando a amante dele. E a carta é recebida pela esposa, a ordem das cortes é recebida pela esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, e por José Bonifácio de Andrada, seu amigo. E o que dizia a ordem das cortes? Que Dom Pedro deveria voltar imediatamente a Portugal. Que se ele não voltasse, ele seria preso e levado sob correntes. De que seria dada ordem de prisão no Brasil, onde soldados seriam ordenados a prender Dom Pedro e levá-lo sob correntes a Portugal, num porão de um navio qualquer. Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio tomam a seguinte decisão: nós precisamos achar Dom Pedro imediatamente, ele precisa saber disso. Ele precisa decretar a independência, ele precisa anunciar, explicitar nacionalmente que ele tomou a decisão final pela independência do Brasil. Porque senão ele vai ser preso. Se ele não anunciar isso, nós não começarmos uma guerra pela independência, virá a prisão. Aí a Dona Leopoldina escreve uma carta aconselhando o marido a declarar a independência brasileira. José Bonifácio faz o mesmo. E as três cartas de Dona Leopoldina, de José Bonifácio e a Ordem das Cortes são entregues a um mensageiro para que rapidamente corresse pelo caminho entre Santos e Rio de Janeiro e tentasse achar Dom Pedro, porque já sabia-se que ele estava retornando. E de fato, Dom Pedro estava retornando num caminho de serra, retornando com a sua comitiva, com os seus soldados pessoais, com a sua guarda pessoal, com um padre que lhe era seu confidente e amigo, e em burros e mulas, porque são animais muito mais versáteis para subir e descer morro do que cavalos. Num dia difícil, porque Dom Pedro estava com uma disenteria terrível, parando o tempo inteiro, toda hora, para ir no meio do mato, fragilizado. E Dom Pedro resolve parar às margens de um riacho, porque havia uma vendinha próxima, onde os soldados pararam para comer alguma coisa, beber alguma coisa. Dom Pedro estava aqui com o padre conversando, quando chega o mensageiro esbaforido e entrega as cartas a Dom Pedro. Dom Pedro lê a carta do amigo José Bonifácio, lê a carta da esposa Dona Leopoldina, e Dona Leopoldina no final da carta diz: meu amado, o pomo, o fruto está maduro, colha-o. E depois ele lê a ordem das cortes. Indignado, ele vira para o padre, fala o conteúdo da carta para o padre, amassa a carta, joga no chão e diz: e agora o que eu faço, padre? Me tomam como um moleque, me ameaçam de correntes. E o padre diz: faça aquilo que sua esposa e José Bonifácio estão lhe orientando, declara a independência desse país. Dom Pedro, então, vai até os seus homens em cima da mula. Quando os seus homens ali na vendinha lhe vêm, Dom Pedro diz a eles: ele vai com a mão até a espada que estava amarrada com 2 laços com as cores da bandeira de Portugal, a bainha,
vira para os homens e diz: estão desatados os laços que unem o Brasil a Portugal. E tira os laços, puxa a espada e grita: agora é independência ou morte. E os soldados, vibrando, puxam as espadas e gritam: viva o imperador, viva o Brasil. Esse é o grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822.